Que alegria podermos estar mais uma vez reunidas e reunidos. Enquanto celebramos em nossa casa, há pessoas na igreja e em todo lugar onde pessoas se reúnem para orar e ouvir a palavra. Ali é casa de Deus. Então, a sua casa, também neste momento, é casa de Deus. Que possamos nos sentir acolhidos por este Deus de amor, também em nossa casa, ali onde estamos a celebrar este culto no quarto domingo após Pentecostes. Nós estamos reunidas e reunidos em nome de Deus, Criador de todas as formas de vida, e estamos reunidos e reunidas em nome do Filho, nosso Senhor, Mestre e Salvador, e estamos reunidas e reunidos em nome do Espírito Santo, nosso Consolador. Amém. O apóstolo Paulo escreveu: para mostrar que vocês são seus filhos e suas filhas, Deus enviou o Espírito de Jesus Cristo ao nosso coração. O Espírito que diz, que exclama: Abba, Pai. Isso está escrito em Gálatas 4:6. E assim também nós nos sabemos filhas e filhos de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus primeiro e amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor,
teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, mostrando de amor. Te convido a confessar plenamente os seus pecados diante deste Paizinho que acolhe no seu coração também as nossas fragilidades. Assim confessamos. Querido Deus, amado Pai, estamos reunidos e reunidas como um só corpo. Sabemos, Paizinho, que muitas vezes temos rejeitado o teu chamado, temos rejeitado os teus ensinamentos, temos deixado o nosso eu reinar, satisfazendo-nos pessoalmente. Reconhecemos, Senhor, que somos pessoas pecadoras. Pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. E por isso te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade, tem compaixão. Dá que possamos ser seus filhos e suas filhas, de maneira corajosa, no sentido de agradecer, louvar, servir e obedecer a cada novo dia. Isso te pedimos por teu Filho, que morreu pelos nossos pecados, sendo assim nosso único Senhor e Salvador. Amém. Para quem confessa o seu pecado e de coração se arrepende, recebe, ouve de Deus as palavras de perdão, conforme está escrito em Provérbios 28:13. Lá Deus nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquela pessoa que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Depois do momento de confissão e perdão dos nossos pecados, pedimos a Deus por todas as pessoas que ainda não conhecem a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos por todas as pessoas que sofrem dores e muitas necessidades neste mundo. Pedimos também pela palavra, que ela possa se tornar conhecida por toda a humanidade. E não através do que dizemos, mas através do amor que vivenciamos. Por isso cantamos e pedimos pelas dores deste mundo. Glorificamos ao nosso Deus, que nos ouve, que acolhe as nossas petições
o nosso pedido de piedade pelo mundo e assim nós oramos. Misericordioso Deus, que venceste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, teu único Filho e nosso irmão. Ó Deus, tu que desejas que cada um de nós testemunhe este poder ao mundo, através de palavras, mas principalmente através de ações, concede a cada uma e a cada um de nós fé e luz para o nosso entendimento, para que possamos olhar além das finitudes, a fim de que nossos ouvidos e nosso coração percebam o que os nossos olhos não podem ver e as nossas mãos não podem tocar. Pedimos a tua bênção, ó Deus, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que nos conduz neste culto, que conduz o nosso meditar e a nossa reflexão, se encontra na carta de Paulo à comunidade de Corinto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 até 13. 6, 1 a 13. Compartilho a leitura. Portanto, nós, como companheiras e companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho
e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui, parte de um escrito, de uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos e irmãs da comunidade, da nova comunidade de Jesus Cristo em Corinto. Prezada comunidade, prezado irmão, prezada irmã, talvez estejamos nos perguntando: como as pessoas crentes de Corinto podiam rejeitar a mensagem de Deus? Quer nos parecer na leitura que fizemos que o apóstolo Paulo estava sendo colocado fortemente em xeque. Parece que as pessoas da nova comunidade em Corinto estavam duvidando de Paulo e de suas palavras. No que Paulo diz, parece até que as pessoas estavam confusas, porque parecia haver entre eles falsos ensinadores que divulgavam uma mensagem diferente daquela que Paulo e os primeiros membros da comunidade cristã estavam propagando. As pessoas até ouviam a mensagem de Deus, segundo o que Paulo diz, mas não permitiam que a mensagem de Deus, de forma tão concreta e contundente, dada em Jesus Cristo, não permitiam que essa mensagem influenciasse a sua vida, ou mudasse a sua vida cotidiana, as suas práticas de vida.
Esta palavra de Paulo faz a gente se perguntar, como companheiros e companheiras de Jesus Cristo, com que frequência nós também vemos rejeitada a mensagem de Deus que através de nosso falar e agir nós oferecemos? Deus oferece salvação a todas as pessoas. A salvação em Jesus Cristo é salvação universal. Porém, muitas pessoas adiam uma decisão a favor de Cristo, pensando que haverá uma ocasião melhor, mas podem facilmente, pensando assim, perder por completo a oportunidade de pertencer a toda a novidade de vida que foi trazida em Cristo e que Paulo propagava, publicava, ensinava. Não existe um tempo, caríssimo irmã e irmã, não existe um tempo apropriado, por exemplo, para receber o perdão de Deus, que sempre é um presente imerecido. O perdão de Deus é algo que, por nossa natureza, nós até nem mereceríamos, mas sempre há tempo de recebermos. E não há nenhuma condição para isso. O perdão de Deus é incondicional a todas as pessoas, porque sua misericórdia não tem fim. Agora, muita gente na comunidade de Corinto não permitia que isso viesse ao seu encontro. Muitas vezes havia impedimentos para vir a Cristo. Toda esta comunidade se formava, e isso é importante nós levarmos em conta, em um ambiente multicultural e multirreligioso. Se Paulo e algumas pessoas traziam para aquele lugar, para aquela comunidade, aquele povo de Corinto, a verdade de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que ali também existia uma cultura fortemente judaica, com ritos, costumes do povo judeu. Então, de fato, havia uma divisão muito grande entre pessoas que seguiam os seus ritos e os seus costumes judaicos e aqueles que abriam-se para uma nova vida em Jesus Cristo, onde nem tanto os costumes e ritos eram importantes, mas a vida nova, na verdade, do Evangelho. Em tudo o que fazia, Paulo sempre considerava o que suas ações comunicavam a respeito de Jesus Cristo. E então ele se vê numa sociedade dividida. Paulo se vê diante de sua missão, diante de muitas divisões de opiniões e de jeitos de viver a religião e a fé. Por isso Paulo diz: se você crê em Cristo, você é uma pessoa crente, tenha certeza que os incrédulos o observam todos os dias. Por isso, Paulo cuidava para que suas ações não fossem indisciplinadas, descuidadas, tornando-se assim desculpas para que pessoas rejeitassem a Cristo. Porém, o exemplo de Paulo não era suficiente. Fazia muita diferença, em verdade, conhecer a Jesus e não ações humanas de discípulos ou discípulas que levavam a Cristo. Jesus, aliás, se importa conosco a despeito do que o mundo pensa a nosso respeito. Jesus traz uma verdade que acontece para além do que nós fazemos como discípulos e discípulas. Os cristãos
Em verdade, pessoas cristãs não têm que ceder à opinião ou à pressão do público no mundo. Aliás, nos nossos dias, quanta pressão, quantas ações descuidadas ou até mentirosas nos envolvem. Paulo, o apóstolo, se manteve fiel a Deus e chama o povo também de Corinto para que louvasse a Deus, ainda que este povo caluniasse o próprio Paulo e quer nos parecer mais algumas pessoas que com ele ensinavam e praticavam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também Paulo permanece alegre, contente, receptivo, amoroso até, e nós vemos isso na parte final de sua carta, do que lemos hoje, onde ele diz: eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Paulo escreve como se fosse um paizinho escrevendo aos seus filhos. Ele reconhece que havia dificuldades, mesmo assim persistia e não abria mão da amorosidade ao falar para o povo de Corinto. Assim, para nós, Paulo nos ensina que não precisamos deixar circunstâncias ou expectativas das pessoas controlarem o nosso discipulado, controlarem o nosso testemunho. Paulo nos ensina a sermos firmes, a nos mantermos verdadeiros para com Deus e nos recusarmos a ser indulgentes em relação aos padrões de vida do mundo. Quando o apóstolo fala, no texto que lemos, temos aberto completamente o nosso coração para vocês, Paulo está falando sobre os seus verdadeiros sentimentos pelo povo em Corinto. Esse povo que estava a receber em primeira mão a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ali, Paulo revela o quanto amava aquele povo, o quanto os observava com o coração aberto, o quanto também acolhia as suas próprias contradições. Os coríntios estavam reagindo, contudo, friamente às palavras de Paulo. As experiências de vida de Paulo estavam confusos e divididos com muitas informações. Mas o apóstolo lhes explicou que suas palavras severas vinham em verdade do amor que sentia por eles. É fácil reagir contra aqueles a quem Deus coloca para liderar. Porém, em vez de agir assim, podemos aceitar exortações como um sinal de amor por nós. Nós também precisamos de um coração aberto e não de um coração fechado em relação à verdadeira mensagem de Deus. Assim, o apóstolo Paulo, neste texto, nesta carta ao povo de Corinto, faz um chamado à fidelidade de Deus. Ele chama a atenção aos coríntios para que não recebam em vão a graça de Deus, esta graça incondicional. Paulo pede que as pessoas sejam íntegras, que tenham paciência ao suportar as aflições que infelizmente vêm em resultado, por vezes, da própria fidelidade a Deus. Pois nós sabemos, por causa do Evangelho, e assim é também nos dias de hoje, pessoas sofrem provações e sofrem dificuldades. Paulo diz que ao invés de sucumbirmos às dificuldades, deveremos permanecer firmes, perseverantes na verdade e na palavra de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo para a paz e a justiça.
Paulo se comporta, como já dito, como um pai amoroso que chama a atenção. Faz isso com carinho, espera a compreensão por parte das pessoas com as quais ele tem um compromisso de amor e de cuidado especial. Assim, Paulo vive a sua vocação apostólica. Nós vemos que ele tem uma linguagem pacificada, ainda que não abra mão da realidade do Evangelho. Há critérios a serem observados. Não é um vale-tudo. Paulo diz, ao optares, ao seres tomado pela graça de Deus, há um caminho a seguir, nem sempre sem tribulações. Pela graça de Deus, portanto, nós podemos viver em harmonia com as pessoas, porém, jamais abrindo mão da verdade do Evangelho. Porém, acima de tudo, levando em conta os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Para os nossos dias, quando nos vemos afetados por toda a ordem de divisões, devemos estudar muitas vezes a Bíblia, e as cartas de Paulo são bastante substanciais à nossa conduta como pessoas seguidoras de Cristo. Nós devemos nos agarrar firmes aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Esta palavra nos guiará diante de tanta confusão e inverdades que também nos afetam. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe para tal, nos fortaleça para o seguimento e nos ajude, hoje e sempre, a vivermos a fé. Amém. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder
base numa carta de Paulo ao povo de Corinto. Palavra que também nos chega e que abre os nossos corações e o nosso entendimento para a importância de nos segurarmos e assegurarmos do Evangelho de Cristo num mundo tão divisionista. Queremos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, lembramos que os cultos em nossa igreja, lá no bairro da Serra, na rua Dona Salvadora, estão acontecendo todos os domingos, presencialmente, às 10 horas da manhã. Outras atividades em nossa comunidade ainda se mantêm de modo virtual para a nossa proteção. Agradecemos, pois muitas pessoas em nossa comunidade já receberam a vacinação, um direito de todos. Muita gente, contudo, ainda espera pela vacina e queremos trabalhar por isso, queremos pleitear que vacinas sejam destinadas a todas as pessoas. Também avisamos que ainda transcorre a campanha Vai e Vem, que é uma campanha de missão da nossa igreja, cujos recursos são utilizados para o fortalecimento de novas comunidades e também para a consecução de projetos sociais em nossa igreja. Você pode contribuir transferindo algum valor para a conta da comunidade e assim também informando a diretoria da comunidade. Também a sua contribuição mensal para que a comunidade siga com os seus trabalhos é muito importante. Depois desse tempo de afastamento, que já estamos conseguindo contornar, nós vamos estar todos juntos, todas juntas, novamente em vários grupos da nossa comunidade. Por isso, nós não podemos deixar a nossa comunidade de Confissão Luterana em Belo Horizonte perecer por falta de recursos para a sua manutenção. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Intercedemos diante de Deus através da nossa prece. Senhor Deus, Deus de infinito amor, Tu nos santificas, Tu nos fazes pessoas santas, porque nos escolheste, porque sempre de novo reabres o caminho para chegarmos a Ti. O que acontece não por nossos próprios esforços. Por tais ações, por nossos esforços, muitas vezes em verdade nos afastamos de Ti. Muitas vezes não somos merecedores ou merecedoras, mas Tu nos escolhes sempre de novo, a cada dia, e a cada dia vens a nós. Faze-nos, ó Deus, entender sempre esta oferta de amor e ajuda-nos a responder de acordo na nossa vida cotidiana. Senhor, Tu nos fazes pessoas santificadas. Faze-nos, pois, agir como pessoas santificadas.
Agradecemos-te pela tua palavra que nos é presenteada como testemunho vivo do teu grande, infinito amor por nós. E, portanto, onde nós podemos, em nossa vida terrena, depositar confiança e esperança. Contigo, ó Deus, somos mais que pessoas vencedoras. Dirigimos-nos a Ti também neste momento para interceder em favor daquelas pessoas de nossa comunidade que se encontram enlutadas. Dirigimos-nos também a Ti neste momento para interceder em favor daquelas pessoas de nossa comunidade que se encontram adoecidas, em favor daquelas pessoas que se encontram esmorecidas e desencantadas com a vida. Olha particularmente para estes nossos irmãos e irmãs, ajudando-os a confiar na vida e que, diante de todo e qualquer momento, o teu amor sempre permanece. Por todas aquelas pessoas que se sentem cansadas e desanimadas, te pedimos, socorre-as e auxilia essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. E neste momento, nos unimos, irmanadamente, para orarmos a oração que este Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba em sua casa, após este culto, após a palavra de Deus, também a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Tenha uma semana de paz. Confiante, sirva ao Senhor com alegria. Amém.